Fala, Josias, tudo bem? Eu tô aqui com a Epiphone. Olha ela aqui. Vou fazer aquele teste que eu falei. Tá aí, essa daqui é a Gibson SG Standard, muito legal também. Pra mim, não é só uma questão de timbre, né? O timbre que você vê aqui, ó, é um timbre bem parecido de todas elas, ó. Essa daqui já tá começando a subtonar as cordas, eu vou ter que trocar. Essa daqui é a Gibson Les Paul Standard, anos 50. Essa corda aqui. Essa daqui é a Fender Stratocaster Standard. Mas, né, você tem uma admiração, né, por aquilo. Pô, você pensa assim, é aquela guitarra que aquela minha banda favorita tocava, que aquela minha banda favorita usava, né? É um instrumento que tem valor, é um instrumento que tem qualidade também, né? Pode-se dizer que é um instrumento top de linha. Eu acho assim que para a questão da qualidade sonora, somente pela questão da qualidade sonora e pela questão do acabamento, são qualidades sonoras e acabamento perfeitos, tá? Mas só por isso o preço não se paga,
né? Não existe uma guitarra dessa custar 40 mil reais, né? Sendo que você pode comprar uma de 5 mil que tem praticamente a mesma, quase a mesma qualidade sonora, uma diferença mínima, né? Um acabamento também excelente, muito bom. Isso daí já é suficiente. Então não é por causa do acabamento e por causa do timbre apenas, tá? Tem muita gente na internet que fica criticando e comparando guitarra por causa de timbre. Ah, porque guitarra tal com captador tal é igual a uma guitarra, entendeu? Mais cara. Não é só isso, né? Da mesma forma que se você pegar uma Gibson Custom Shop, uma Fender Custom Shop que custa mais de 100 mil reais, 150 mil reais, tem guitarras caríssimas. Não é por causa de acabamento, nem por causa de timbre. Às vezes, muito pelo contrário. Às vezes, uma guitarra vintage daquela que tem, sei lá, 50 anos de idade, né, que foi tocada por Eric Clapton, que tem a assinatura dele. Às vezes é uma guitarra que já está defasada até. O acabamento dela, a guitarra já está toda acabada, entendeu? É, o timbre dela, às vezes tem guitarra mais nova que tem um timbre melhor, com um captador melhor. E não é somente pelo timbre, né, e pelo acabamento. Não é só uma questão de qualidade. Tem todo um contexto aí que entra várias outras questões aí, né? Você, por exemplo, pega uma pintura original de Leonardo da Vinci, né? Vale milhões de dólares, né? Mas você pega um quadro e imprime ali uma pintura igual àquela, você bota na parede e você olha para aquilo e diz é a mesma coisa, né? Mas no fundo não é a mesma coisa, porque tem várias outras coisas ali que envolve ali a questão do preço do instrumento. Então, para mim, isso aqui é um item de colecionador. Tem a questão da marca, do prestígio, né, da memória afetiva, do sentimento que você tem por aquele instrumento específico, né? É um item que valoriza, né? Só de ser um item de colecionador e que se valoriza com o tempo já vale a pena. Só que além disso, você pode ter ali uma ferramenta de trabalho, você pode ter uma ferramenta de lazer, você pode ter ali um instrumento de altíssima qualidade, né, com acabamento perfeito, com timbre perfeito, todas essas coisas, né? Enfim, são várias coisas que envolvem aí essa questão do preço. Para sua Epiphone, em comparação com a Gibson, com timbre, é basicamente a mesma coisa. Um músico treinado, um guitarrista, se você botar um teste cego A e B, é capaz dele não saber qual é qual, tá? Você imagine um leigo. E outra coisa, o que vai fazer maior diferença é a amplificação que você vai colocar, o tipo de distorção que você vai colocar, a mixagem, a masterização, enfim, toda uma série de coisas. Então, assim, essa questão de diferença da pessoa ficar esmiuçando ali a diferença entre o timbre dessa daqui é um pouquinho mais agudo, o timbre dessa daqui é um pouquinho mais grave, mas é praticamente a mesma coisa, né? E quando você coloca uma distorção, de uma distorção para outra, você já tem 1000% de diferença. Então, no final das contas, o timbre original do instrumento praticamente não faz a menor diferença. Porque o que vai fazer a maior diferença é o amplificador que você vai usar, né? E aí vem também uma questão de gosto, uma questão de necessidade, para que você quer aquela amplificação, para que estilo de música, entendeu? E aí, o que vai pegar mais aí é a questão no caso, né, de guitarra, é um amplificador. Depois do amplificador ainda vem a mixagem, a masterização, tá? Então, assim, o povo tem que parar com essa besteira de ficar comparando o timbre de instrumento, entendeu? E achando, não, porque esse é melhor, porque aquele é melhor, porque não vale o preço. Não é questão de timbre, né? São várias outras coisas envolvidas aí. Só que tem um detalhe. É interessante eu falar tudo isso, né? Mas no final das contas, existe também um nível de instrumento de guitarra que a partir daquele nível ali, ok, você pega um Epiphone dessa, entendeu? Muito bom. Não é à toa que eu tenho uma, eu estou vendendo porque eu já tenho duas Gibson, tenho uma Les Paul também, é praticamente a mesma coisa, como você viu aqui. Mas no meu caso eu vou ficar com a Gibson porque é um instrumento que eu comprei, que era um som e tal, aquela coisa toda. Mas veja bem, abaixo
né, de um certo valor, aí você já começa a ter um instrumento que já não vale mais a pena. Por exemplo, você vai ter problema com a afinação. Uma guitarra dessa, um Epiphone, tem basicamente o mesmo tipo de afinação de uma Gibson, tá? Você acabou de ver aqui, eu testei. Inclusive minha Gibson, muito mais cara, tá subtonada por causa da corda que eu preciso trocar. Essa Epiphone tá com essa corda aqui tem um pouco mais de 6 meses. Tá nova porque eu praticamente não toquei nela. Enfim, que eu ia dizendo. Tá. E o que acontece? Uma guitarra dessa daqui tem a tarraxa groove, né? As ferragens e tal. Então são excelentes materiais, o melhor custo-benefício. Aí você vai pegar guitarras mais baratas, já começa a não valer tanto a pena. Você vai ter problema com afinação, com empenamento, problema com madeira, com traste, com um monte de outras coisas aí, com captação. A captação não vai ser tão boa. Aí já não vale muito a pena, entendeu?